Vamos falar agora sobre um caso que está sendo investigado pela polícia lá de Flórida. Foi encontrado uma criança morta dentro de uma residência. Que a criança mora só com o pai. E quando a polícia chegou, aparentemente não tem nenhuma marca no corpo da criança. Mas como a criança estava sozinha, aí os polícias falaram, ó, eu acho que é melhor chamar o IML para levar para o IML de Maringá para avaliar, para saber o que teria causado a morte de uma criança, né? E o corpo foi trazido para cá. A polícia está investigando e agora, claro, aguardando o laudo médico do IML para saber a causa da morte. Aparentemente é morte natural, mas se não for, né? Veja a reportagem. A fita ainda marca o isolamento feito pela polícia. Foi nesta casa, no município de Flórida, que o menino foi encontrado morto. Gabriel Tavares tinha 9 anos. A informação repassada à polícia foi de que o corpo foi encontrado pelo pai, que pediu ajuda a um dos vizinhos. Uma equipe de socorro foi até a casa, mas nada pôde ser feito. A polícia militar foi acionada, em seguida a polícia civil. O corpo do garotinho foi recolhido pelo IML de Maringá. O caso está com a delegacia de Astorga. O delegado Wagner Malaquias, que assumiu as investigações, informou que a perícia não encontrou sinais de violência no corpo da criança. Um laudo deve apontar a causa da morte. O pai foi levado a um hospital de Astorga. Apresentava falas desconexas. Possivelmente estava em surto e deve ser ouvido nesta quinta-feira. O menino havia passado por atendimento em um hospital há 2 dias. E tudo isso vai ser apurado no inquérito. A morte do menino Gabriel comoveu Flórida, município que tem menos de 3.000 habitantes e fica a cerca de 50 quilômetros de Maringá. A nossa equipe fez contato com o conselho tutelar da cidade. Fomos informados que, por enquanto, eles não vão se manifestar sobre o caso. Gabriel morava apenas com o pai. A mãe morreu há cerca de 1 ano. A Escola Municipal Duque de Caxias, onde ele estudava, decretou luto oficial e suspendeu as aulas nesta quinta. O laudo do IML, com a causa da morte, deve ser divulgado até amanhã. Menino bastante querido. Flórida é uma cidade pequena, entendeu? E aí, do que ele morreu? Há 2 dias antes ali, ele tinha sido levado lá no hospital para... Ele não tava muito bem. A mãe morreu faz 1 ano, então ele morava só com o pai. O pai, a hora que a polícia chegou lá, ele estava meio doido, porque você imagina, vendo o filho morto também, qualquer pessoa fica desesperada, não é? E aí, com a suspeita ali no local, não, como eu falei, não tem nenhuma marca no corpo, entendeu? Mas como ele morreu, estava sozinho na casa, eles preferiram trazer para o IML. Tá certo mesmo. Vem para o IML, o laudo sai e aí vai se constatar, ó, não teve nenhuma violência, não foi nenhum caso de crime, foi uma morte natural. Pelo menos para tirar qualquer dúvida, né? O delegado falou, vem comigo, ao vivo, Mochilink chamando, deixa eu saber, é o Bruno, não, a Fernanda. O delegado falou sobre a investigação lá em Flórida, você ao vivo, Fernanda. Falou sim, Salsicha. O Dr. Wagner, que é o delegado de Santa Fé, mas que atualmente também está respondendo por Astorga, falou com a nossa equipe. Já esclarecendo sobre o pai, o homem apresentava uma queimadura no braço e com isso também precisou de atendimento médico lá em Astorga. Mas a polícia não acredita no envolvimento deste homem na morte da criança, que pode ser de causa natural. Para esclarecer melhor, a gente tem uma entrevista então com o Dr. Wagner, que falou com a gente. Vamos conferir. A Polícia Civil foi acionada na tarde de ontem, sendo informada do óbito dessa criança no município de Flórida, uma criança de 9 anos. Investigadores estiveram no local, a polícia científica esteve no local para verificação do que de fato havia ocorrido, né? No primeiro momento havia uma incerteza quanto à causa da morte, na verdade ainda há, né? Nós teremos a informação correta do que levou essa criança à morte após a confecção do laudo cadavérico. No local, o pai já tinha sido encaminhado ao hospital e no hospital, segundo aponta o prontuário médico do atendimento dele, constava que o pai falava coisas desconexas e alternava momentos de choro. Nós não sabemos ainda exatamente qual foi a reação dele, o que levou a essa sensação. Talvez nós cogitamos, inclusive, que ele tenha algum problema mental, né? É o que apontava a descrição do relatório do atendimento do pai. E havia informação também de que a criança tinha sido levada ao hospital 2 dias antes, com vômito e febre.
Então, no local não havia sinais de violência nem na casa e nem no corpo da criança. Então, num primeiro momento, não há a confirmação de que teria sido morte violenta. Nós acreditamos que tenha sido morte natural, embora nenhuma hipótese possa ser descartada ainda. Nós teremos a informação exata do que levou essa criança à morte com a confecção do laudo cadavérico. Assim que ele for concluído, nós analisaremos o laudo e ouviremos o pai da criança quando ele estiver com o estado emocional mais estabilizado, e vizinhos, né, que teriam sido os primeiros a tomarem conhecimento da morte dessa criança. Então, esse laudo com a causa oficial da morte deve sair nesta quinta-feira ou, no máximo, até amanhã. O corpo do garotinho de 9 anos foi trazido ao IML de Maringá, onde passa pelos exames para chegar, então, até a causa, então, o resultado desse laudo, o que de fato aconteceu ontem e que resultou na morte do menino Gabriel. A gente continua acompanhando esse caso e assim que o laudo for oficialmente divulgado pela Polícia Civil, a gente divulga aqui na nossa programação. É com você, Sal. E o corpinho dele vai ser liberado aqui do IML para ser levado lá para a Flórida, para ser velado e posteriormente sepultado. Pelo que o delegado falou, ele também acredita que pode ser uma morte natural. Mas como ele estava sozinho em casa, é melhor para tirar qualquer dúvida, né? Mas que Deus conforte a família desse momento difícil, desse momento de dor, lamentavelmente, que comoveu toda a cidade de Flórida.